Olá, você que é MEI, você poderia me perguntar: existem formas de controlar a produtividade dos nossos colaboradores? Existe forma de medir, tanto do ponto de vista de contribuir para o crescimento deles, como também da sua empresa? Será que é possível fazer o controle da produtividade da nossa empresa, da sua empresa? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Eu vou comentar um pouco com vocês sobre a minha experiência nessa área de produtividade. Tá? Meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores a passar de MEI para ME, de 81 para 360 mil reais anuais. Pois bem, então eu diria para você o seguinte: quando eu sempre, é uma lógica que eu utilizo que é a seguinte: o que te faz perder sono prioritariamente na sua empresa? Você pode dizer, não, tem muita coisa que me faz perder sono. Tá bom, então vamos imaginar que aquilo que te faz perder sono fosse a produtividade. Tá? Será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou conseguindo tomar conta da minha equipe? Tá? Será que eu estou conseguindo ser líder? Tá? Então aqui vai uma dica para vocês em relação a isso. Tá? A primeira coisa é o seguinte: o primeiro passo para você controlar alguma coisa que te faz perder sono é criar um indicador. Tá? Como é que funciona esse negócio de criar indicador? Por exemplo, vamos imaginar a questão do carro, dirigir. Tá? Qual que é o indicador que permite você dirigir com mais segurança, tá? E você ficar dentro da regra daquilo que é estabelecido para a direção para todos os condutores? O indicador é velocidade. E você também tem metas lá, tá? Você tem metas aonde você não deve ultrapassar tal velocidade. Quando o médico ele quando faz um você faz um check-up, quando o médico te examina, ele também utiliza alguns indicadores. Por exemplo, ele pode utilizar a taxa de açúcar do sangue para analisar como indicador. Tá? Ele pega aqueles indicadores que você tem que ficar mais atento, é isso? Então poderia pegar a taxa de açúcar e ele já tem uma meta. Pelo conhecimento dele, existe uma meta para ser atingida em relação àquele indicador, tá? A taxa de açúcar. E na sua empresa, em relação à produtividade dos servidores? Eu diria que vai ficar igual. Você vai ter que ter indicador. Certa vez eu participei, quase 2 anos, de um projeto onde, dentre alguns indicadores, tá, que o projeto era justamente para ensinar a trabalhar ou para ensinar a consolidar o trabalho frequente com indicadores. Então nós temos indicadores, tá, para os servidores. Tá? Eu lembro que nós trabalhávamos com 3 indicadores. Tá? Tinha retrabalho, que é o tal de fazer de novo, tinha a produtividade, tá? E tinha absenteísmo, que é a quantidade de vezes que a pessoa ela não vai trabalhar, certo? Perfeito. Eu diria para você o seguinte, que apesar de ter 3 indicadores, tá? Tem um que salta aos olhos e tem um que é como se ele reunisse de alguma forma. Eu posso até pegar outro para me olhar no detalhe, me aprofundar para tentar entender o problema e resolver. Mas quando eu pego a produtividade ela já deixa eu colocar de uma outra forma. Como que pode ter produtividade se as pessoas não estão indo trabalhar? Tá? Então, se for ter que colocar no paredão qual indicador eu deveria preferir, eu preferiria produtividade. Porque na hora que eu calculo a produtividade, o absenteísmo indiretamente ele já vai estar sendo conferido. Outro aspecto, retrabalho. Bem, se está tendo produtividade, é porque não está tendo retrabalho, concorda? Então, a produtividade é um indicador importante, tá? Tá bom. Agora, como é que calcula a produtividade? Você pode, por exemplo, ter uma forma muito simples de você calcular produtividade. Você pode pegar o faturamento da sua empresa e dividir pela quantidade de servidores que você tem. É um critério de fazer produtividade, tá? Você pode fazer isso porque tem algumas empresas que os servidores eles fazem coisas parecidas. Por exemplo, aqui eu estou lembrando de um trabalho de facção, por exemplo. Uma facção tem lá 10, 15, 20 servidores, ou até mais, 50 servidores, e eles fazem mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então eu posso pegar o faturamento da empresa e dividir por aquela quantidade de servidores. Então eu vou ter ali uma relação de quanto que ele está produzindo. Eu peguei até aqui dados que eu tenho no meu computador de uma situação onde foi feito essa análise. Então olha só, a produtividade
ela ficava, ela tinha uma média, e o que que nós fizemos? Nós estabelecemos uma média um pouco mais ousada, quer dizer, um pouco mais ousada. Qual que é a lógica disso? Cara, já que você vai pegar, melhorar alguma coisa, você tem que colocar um pequeno esforço, tá? Tem que ter um pequeno esforço. O que seria um pequeno esforço? Por exemplo, para um time ganhar um campeonato, ele tem que ter um esforço maior que o outro. Então tem que ter esforço, porque senão até ficaria sem sentido o indicador, tá? Então, eu sei que na época que nós fizemos a média, eu imaginei o seguinte, eu peguei mais ou menos assim, o que que eu fiz uma conta aonde o que seria uma empresa competitiva naquele segmento, tá? E se por acaso tivesse algum problema, vamos imaginar que 50% das empresas não fossem necessárias, só a metade. Aí eu peguei aquela metade e calculei a média, entendeu? Então eu fiz uma média como se dissesse o seguinte, olha, com essa média, por esse critério, essas empresas, mesmo numa situação de crise, uma suposta muito grande situação de crise, que inclusive aconteceu por conta da pandemia, isso foi antes, tá? Então elas poderiam sobreviver, certo? Tá bom. Então na época foi estabelecido 2.226. 2.226 seria então uma meta a ser atingida, tá? Perfeito? Tá bom. Tá. E aí depois o que que eu fazia? O que que nós fazíamos, tá? Basicamente eu fazia os relatórios, tá? Então nós pegávamos os dados mensais dessas empresas, tá? E a gente ia analisando esses dados, certo? Ou seja, a empresa na verdade ela tinha duas referências para ela ver como é que ela estava. Ela podia olhar a referência do mês anterior, entendeu? Então, por exemplo, olha, mês passado a minha produtividade foi 2.000, mas é para chegar a 2.226. Como é que eu faço para aumentar essa produtividade? Bem, então eu posso ir... O que atrapalha na produtividade? Por exemplo, a falta do funcionário da empresa. Por que está faltando? O que eu posso ajudar? Ou que eu posso, por exemplo, mesmo quando falte, como é que eu faço para que na falta dele, essa falta não faça tanta falta? Quem é que vai cobrir? Quem é que vai fazer a mesma coisa? Todos que estão na empresa, na falta de um, porque problemas acontecem na vida de todo mundo, mas tem alguém que faz a mesma coisa? Tem alguém que consegue, não vou dizer em nível de excelência, mas em um nível de continuar o trabalho, tá? Porque senão de repente, imagina só, se eu tenho lá, por exemplo, 10 servidores e tem um que só ele faz. Se ele não for, aí os outros 9 ficam sem trabalhar. Então a gente não pode ter essa situação que aí baixa demais a produtividade, tá? Então eu posso comparar a produtividade com o mês anterior, é um critério, e eu posso comparar a produtividade com aqueles que fazem a mesma coisa que eu, com os meus, tipo assim, com os meus contemporâneos em relação àquilo que eu faço. Nesse caso das facções, como eram muitas facções, a gente tinha informações de centenas de facções que fazem a mesma coisa, é um projeto grande, então a gente podia comparar. Então, por exemplo, se tinha facção, agora eu já vou entrar até num detalhe para você ver, olha, tinha facção que a produtividade por funcionário estava R$ 1.600. Tinha facção que a produtividade estava em R$ 2.500. Entendeu? Então, o que significa isso? Imagina só se, por exemplo, eu sou essa pessoa de R$ 1.600. O que eu teria que analisar? Por que a produtividade está tão baixa? Eu poderia procurar algumas coisas. Será que, por exemplo, eu estou empregando alguém da minha família e essa pessoa não vai trabalhar? Isso às vezes acontece em empresa pequena, né? Não, mas é que é parente, tudo, então poderia acontecer isso. Será que, por exemplo, aconteceu que mudou os produtos e os produtos exigem uma nova competência, que essa competência não foi desenvolvida? Caso seja isso, então a gente tem que entender que vai ter um novo período de adaptação para a produtividade voltar a crescer, tá? Tem muito funcionário novo, a rotatividade está grande demais, porque quando a rotatividade está grande, então aí também a produtividade não cresce, né? Esse negócio de pegar e ficar trocando servidores é mais ou menos o seguinte, é não construindo equipe, tá? Isso é um problema sério para uma empresa pequena. Por quê? Porque quando você troca, começa tudo de novo às vezes, daí não cria, até criar harmonia para o conjunto andar, tá? Isso tem problema. Imagina uma outra pessoa, imagina que, por exemplo, você é essa pessoa de 2.500. Poxa, então eu coloquei uma meta que 50% das pessoas, dos melhores, conseguem 2.226 e você consegue 2.500.
Bem, se você for analisar por esse detalhe, é como se dissesse o seguinte, cara, você está no caminho certo. A sua produtividade para esse segmento, ela tá excelente, tá? Então, tá muito boa, tá? Agora tem um detalhe. Aí você pode perguntar para mim, Levi, mas aí tudo bem, você estava analisando, é que lá você tinha os dados das outras pessoas, você tinha o dado do passado e por aí vai. Como é que eu faço que eu não tenho nada ainda? Não, a primeira coisa que você está fazendo, você está me escutando. Então, concorda? Só de você me escutar, você já vai analisando, que é natural, como é que eu poderia fazer isso no meu ramo de negócio. Eu diria para você que as duas que vai acontecer, a primeira coisa é definir qual que vai ser o indicador. Se você tem problema nessa área de produtividade, de controlar servidores, você pode utilizar essa conta simples, meu faturamento dividido pela quantidade de servidor. Tá? Esse é o primeiro ponto. Você já tem. Agora, quanto que deu? Tem que lembrar, se você é MEI, você contrata alguém com 1.212, um pouquinho acima da categoria, mas se você já está na caminhada para ME, você já deve ter funcionários de 1.500, de 2.000, de 2.000 e pouco. Tá? Então você já tem servidores com uma outra. E aí, é o seguinte, alguém que está com, por exemplo, vamos imaginar uma situação. Se o salário mínimo é 1.212 e a produtividade está 1.627, você concorda que, da forma como está, é como se o dinheiro fosse só o suficiente para pagar o servidor? Concorda? Olha, é mais ou menos 1.600. Se a gente pegar 1.212 mais os encargos, provavelmente vai acabar tendo. Então, tem empatando, quer dizer, está mostrando que não tem produtividade. Porque a produtividade seria quanto o seguinte, olha, tem um servidor que está recebendo, por exemplo, 1.212, mas na hora que fiz essa conta deu 2.500. Você entendeu? Então quer dizer que ele está se pagando e está contribuindo para a empresa. Então tem que estar fazendo isso, tem outro também. Então aí eu estou no caminho, tá? Esse já é vamos dizer assim, já é uma coisa interessante. Agora você pode colocar uma meta ao longo dos meses, tá? Se você faz o controle todo mês, se você ainda não faz, depois dessa conversa aqui, depois de tantas coisas que eu já falei, você vai perceber que no mínimo tem que ser mensal esse controle. Então você vai controlar por mês, e aí o que você faz? A cada mês você quer ser melhor do que o mês anterior. Eu sempre quero ser a melhor versão de mim mesmo. Tá? Então vamos para o próximo detalhe. Agora você pode comparar tudo do lado. Então você precisa... Hoje eu estou meio gripado. De alguma forma, comparar com outras pessoas que fazem a mesma coisa que você nessa função, tá? Esse então seria, quer dizer, eu comparo como é que eu era e eu comparo agora. E tem condições também, é bom, por isso que é bom participar de algum grupo que tenha a mesma coisa que você faz, né? Para que você possa ter essa comparação com outras pessoas do mesmo ramo que você, porque você pode tirar proveito disso, tá? Agora veja bem que é o seguinte, voltando ao que eu falei, você vai controlar a produtividade se você tem, é claro que eu costumo dizer o seguinte, nós teríamos cerca de 12 indicadores que eu considero indicadores importantes dentro do negócio, tá? Produtividade é um deles. Certo? Esse aí é extremamente interessante, tá? Então, essa seria a dica do dia, tá? Cria um indicador, acredito que produtividade seja o mais adequado, divide o seu faturamento pela quantidade de servidores que você tem, você vai ter um valor, tá? Aquele é o valor inicial, e aí você coloca, mas eu posso conseguir melhorar isso para o mês que vem, ou para o outro mês, ou para daqui 3 meses, ou para daqui 4 meses. Tem que colocar uma meta, tá? No caso aqui, por exemplo, imagina uma pessoa que está com 1.600 e ela sabe que a média do mercado dela é 2.226. Então, no mínimo, ela deveria estar aqui, tá? Então, o que eu faço? Eu tenho que ver o que está acontecendo que eu não estou conseguindo chegar nessa meta. Então, eu estou comparando com a média dos meus colaterais e eu estou colocando uma meta para me pegar e me superar a cada dia, tá? Bem, mas essa é a dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.